Se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você é profissional da área da saúde e você se preocupa em entregar o melhor atendimento, o melhor tratamento para o seu paciente. E por isso que você está aqui, porque você quer conhecer e quer corrigir também esses 4 mitos sobre fidelização que eu vou te mostrar nesse vídeo e você precisa corrigir urgente. Bom, esses 4 mitos servem para você que é fisioterapeuta, profissional de educação física, nutricionista, médico, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, para você que trabalha atendendo pessoas e para você que se preocupa em fazer com que o seu paciente realmente tenha resultado com o seu trabalho e com o tratamento. Eu sou Luciana Ramos, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal do YouTube. Toda semana eu compartilho um vídeo novo com você para ajudar no desenvolvimento da sua carreira, do seu negócio, para que você seja um profissional melhor, mais reconhecido, mais bem remunerado e mais feliz com a sua profissão. E esse tema que eu escolhi para falar nesse vídeo, ele é um tema que eu gosto muito de falar. Por quê? Porque eu vejo que a maioria dos profissionais da saúde acha que conhece sobre fidelização. Então eu trouxe aqui 4 mitos para te mostrar que muitas vezes a forma como a maioria dos profissionais estão encarando a fidelização de pacientes está um pouco ultrapassada e principalmente precisa dar um F5 aí, tá? Precisa ser atualizada porque isso é muito importante. Fidelização envolve várias coisas, eu sempre gosto de falar, né? Muitos profissionais falam assim, mas atrair paciente é difícil. Eu não acho não, tá? Porque depois quando você aprende a atrair pacientes é super fácil. Difícil mesmo é você manter um cliente, um paciente fiel a você, ao seu trabalho. Ainda mais quando você começa a atender muito paciente em grande quantidade, tá? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho um paciente fidelizado. Mas aí vem, atende um pouquinho o paciente, atende, sei lá, seus 10, 20 pacientes, está no início de carreira, atende pouco. Então é mais fácil. Quando você passa a atender mais, quando você passa a crescer profissionalmente, isso vai ser um grande desafio para você, tá? Fidelizar os pacientes. E primeiro de tudo, a gente precisa conhecer o conceito de fidelização de clientes, tá? Então, eu trouxe esse conceito aqui, que é bem interessante e traz uma visão mais ampla. A fidelização de clientes consiste em manter fiéis, como o próprio nome diz, os clientes já conquistados pela empresa. Isso inclui tanto os novos clientes que passam a comprar ou contratar mais vezes, quanto os clientes antigos que já compraram diversas vezes e seguem preferindo a mesma empresa. E daí já você pode perceber que vai sair o primeiro mito, né? Muitos profissionais da saúde falam assim, a fidelização só é trabalhada com pacientes ativos ou em tratamento. Meu Deus do céu, né? Que besteira falar isso, né? Só falando assim pra gente abrir os olhos, tirar essa venda que cega a gente, né? A fidelização de pacientes, ela tem que ser trabalhada tanto quando você começar a atender um paciente, quando ele é um paciente novo chegando para você, e todos os pacientes que já passaram com você. Então, a fidelização de pacientes, ela tem que ser trabalhada com todos os pacientes, tá? Ela não pode ser simplificada, reduzida, né, para pacientes que estão ativos ou em tratamento. Eu só vou trabalhar a fidelização com pacientes que estão ativos. Mito, tá? Isso não pode acontecer. Você tem que entender que quando a gente tem pacientes ativos, a gente vai ter estratégias de fidelização que vão ser voltadas para esses pacientes ativos, tá? Claro que pensa o seguinte, o paciente está ativo no tratamento, ele vai precisar de estratégias diferentes para o paciente que muitas vezes não está ativo, tá? Por quê? Porque o grande objetivo quando a gente trabalha estratégia de fidelização para pacientes ativos é a gente fazer com que esse paciente ele finalize e tenha sucesso com o tratamento. Então, quando o paciente começa, você tem que colocar na sua cabeça que é o seguinte, tá, o meu principal objetivo com esse paciente vai ser ele finalizar o tratamento. Por quê? Porque se o paciente finaliza o tratamento, é porque ele teve resultado. Eu dei alta para o paciente. Se o paciente finaliza o tratamento, ele conhece meu trabalho, ele vê o quanto meu trabalho é bom, ele vê o quanto meu trabalho é profissional. E claro, ele vai estar feliz, satisfeito com o meu trabalho. Então, eu consigo, através do meu trabalho técnico, também transformar esse paciente em um paciente fidelizado, porque ele vai estar tendo resultado com o meu trabalho. Só que, para você fazer com que isso aconteça, é difícil, né? A gente sabe que, tipo assim, na teoria é fácil, na prática
É difícil. É difícil você manter um paciente comprometido com o tratamento até o final, sem que o paciente falte, sem que o paciente remarque, sem que o paciente fique empurrando ali os atendimentos para frente, querendo estender, né? Muitas vezes o paciente, às vezes, ele pode desanimar com o tratamento, ele pode ter uma expectativa em relação ao tratamento que às vezes não foi atendida, a gente tem que saber identificar, corrigir isso. Então, com pacientes ativos em tratamento, a gente vai ter estratégias de fidelização voltadas para isso, para esse objetivo. Com pacientes que não estão ativos, ou seja, que por algum motivo ou tiveram alta ou interromperam o tratamento, não importa, tá? Você vai ter que ter outras estratégias de fidelização, porque esses pacientes, eles estão em outro momento, eles não estão em tratamento, só que você simplesmente não pode negligenciar esses pacientes e colocar eles num limbo e esquecer deles, tá? Então, o objetivo com esses pacientes inativos é você ter uma manutenção do relacionamento e você reforçar o seu posicionamento. Porque pensa o seguinte, se você quer ser um profissional de referência, você tem que ser referência para alguém. E a maneira mais fácil, mais rápida de você também construir o seu processo de referência profissional na sua cidade, na sua região, é você também estar presente para pacientes que não estão ativos com você. Por quê? Porque você tem que marcar um posicionamento na cabeça desses pacientes, para eles não esquecerem de você. Porque para e pensa o seguinte, alguém na família fala assim, eu tô precisando de um fisioterapeuta. Se você trabalha estratégias de fidelização com pacientes inativos, se você está sempre presente para esse paciente, com o objetivo de reforço do posicionamento, esse paciente lembra rapidamente de você. Agora, se você esquece desses pacientes, o que acontece? Se você acha que fidelização só é trabalhada com pacientes ativos, outra pessoa vai ocupar o seu espaço. Então, o nosso espaço, ele tem que estar sempre presente na cabeça do nosso paciente, do nosso cliente, tá bom? Então, isso aqui é bem interessante. A gente vai ter dois objetivos distintos. Tanto trabalhar estratégia de fidelização para pacientes ativos e a gente tem estratégia de fidelização para pacientes inativos, tá? Dentro do treinamento M2P, eu explico bem detalhadamente, tá? Como é que a gente faz essas estratégias de fidelização, tanto para pacientes ativos quanto para pacientes inativos. E o bom é que você, trabalhando os dois, você consegue ter mais resultado, você consegue potencializar tanto o resultado do seu tratamento, né, fazendo com que mais pacientes tenham sucesso com o tratamento, como os alunos do treinamento M2P conseguem, quando você constrói um relacionamento forte ali, com uma base de ex-pacientes, pacientes que estão inativos, e claro, você cria um posicionamento diferenciado. Por quê? Porque a maioria dos profissionais esquecem ou não sabem trabalhar da forma certa com pacientes inativos, esse tipo de estratégia de fidelização, tá bom? Dentro do treinamento M2P, eu explico detalhadamente todas as estratégias, todas as técnicas para trabalhar com pacientes tanto ativos quanto inativos, tá? O segundo mito é: fidelização é só tratar bem o paciente. Jesus amado, quando eu escuto isso, sabe, me dá até um arrepio, porque olha só, para e pensa na lógica quando alguém fala isso. Gente, algum profissional em sã consciência maltrata seu paciente? Porque quando a pessoa fala assim, é só tratar bem, o que é o contrário de tratar bem? Tratar mal. Algum profissional em sã consciência trata mal seu paciente? Algum paciente gosta de ser maltratado? Vai aceitar ser atendido por um profissional que é negligente, que maltrata, é mal educado, é grosseiro? Claro que não, né? Então, tipo assim, é um mito achar que fidelização é só tratar o paciente bem. Tratar bem, gente, não é fidelização. É uma questão de educação, princípio e valor, né? A nossa mãe ali, né, se não ensinou, deveria ter ensinado. Nossa, você tem que ser educado com as pessoas. Você não pode falar assim, porque você pode magoar as pessoas. Você tem que tratar bem para você ser bem tratado também. Então, é uma questão de educação e princípio, né? E, infelizmente, algumas pessoas estão perdendo. Mas, assim, eu acho que a gente tem que manter assim, a boa educação que principalmente os meus pais me deram, eu mantenho e perpetuo, né? É claro que a gente tem que tratar bem as pessoas. É uma questão de educação, uma questão de ser humano, né? É uma questão de cidadania. Só que o fato da gente tratar bem é só a gente tratar bem. E isso não é forte o suficiente para você criar uma relação de fidelidade. Porque muitas vezes o paciente até gosta de você, tipo, ele se sente bem tratado, vamos assim dizer, mas não é uma relação forte o suficiente que vai fazer o paciente seguir preferindo a empresa. A gente volta lá para o conceito de fidelização. Então, não é forte o suficiente para que o cliente
ele possa, muitas vezes, contratar outro serviço, voltar a se tratar com você, indicar você várias vezes e seguir preferindo você a outro profissional. Então, só cuidado que esse mito aqui precisa ser corrigido urgente, tá? Isso aqui é uma tremenda besteira, achar que fidelização se resume só a tratar bem o paciente, né? Como se fosse simples assim. O terceiro mito é: fidelização só pode ser trabalhada com tratamentos mais longos. Ai, meu Deus do céu, tá? Gente, quando a gente fala em fidelização, é uma coisa muito complexa, tá? Fidelização é estratégia e principalmente um posicionamento diferenciado e deveria ser muito bem trabalhada por todos os profissionais. Quando você decide trabalhar a fidelização, você decide ter um posicionamento profissional de você trabalhar com um bom relacionamento de fidelização com seus pacientes, que foi o que eu decidi seguir fazer, tá bom? Então, eu sempre tive um bom relacionamento com os meus pacientes e sempre trabalhei o meu posicionamento de fidelização. O que é isso? Independente do número de sessões que o meu paciente precise, eu trabalho o meu posicionamento de fidelização. Eu quero que esse cliente, que esse paciente seja fiel a mim, ao meu trabalho e à minha empresa. Então, eu trabalho estratégias ali de fidelização com foco nesse posicionamento. Eu não quero, atender, dar alta e nunca mais ver aquele paciente, tá? Não significa que esse paciente ele vai ficar desnecessariamente comigo no meu consultório, não é isso que eu tô falando. Mas é você trabalhar as estratégias de fidelização com pacientes inativos. Sim, eu quero ter um relacionamento a longo prazo com esse paciente, sim, tá? Porque se ele precisar, ele pode confiar em mim, no meu trabalho, e se alguém precisar, ele vai me indicar. Então, isso é um posicionamento que você adquire. Isso é um posicionamento que você passa a trabalhar. Isso é como se fosse não é lifestyle a palavra, né? Tipo um work style, né? Tipo a sua forma de trabalhar. Então, eu decidi seguir por esse caminho. Eu não quero atender da alta e quem é você? Eu não sei, eu tenho tantas pessoas que eu não conheço, você não quero, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que ir por um caminho um pouco diferente do que as pessoas estão fazendo. Então, se tá todo mundo muito nesse modelinho, atende da alta, nunca mais eu vejo a sua cara, eu acho que a gente tem que seguir por um caminho oposto se a gente quiser ser diferente e principalmente ter um posicionamento diferenciado. Então, quanto menos contato o profissional tem com o paciente, então, por exemplo, se você faz um atendimento com o seu paciente, tá? E nunca mais faz, aí sim que você vai ter mais técnica e estratégia para você criar uma fidelização em curto período de tempo. Então, não é que você não possa trabalhar, é que é tão mais difícil você trabalhar num curto período de tempo uma fidelização que as pessoas simplesmente falam assim, não dá para trabalhar. Claro, né? É muito mais fácil falar que não dá para trabalhar do que a pessoa, se esforçar mais, né? Por quê? Porque ninguém gosta do mais difícil, todo mundo só quer a molezinha. Então, é muito mais fácil os profissionais falarem, não dá para trabalhar porque eu trabalho com uma sessão de atendimento, não consigo trabalhar a fidelização, do que ele se esforçar, criar um baita diferencial, uma estratégia muito bem planejada de fidelização para que ele consiga fidelizar em curto período de tempo. Né? Então, o que acontece? Se você trabalha com poucas sessões, com uma sessão, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a estratégia de fidelização para pacientes inativos. Você não pode ter um relacionamento tão curto, tão efêmero, tão breve com o paciente, a ponto que o paciente nem saiba o seu nome, muitas vezes nem cause um impacto suficiente naquele paciente para você conseguir ter um posicionamento na mente dele. Então, você vai precisar trabalhar outras estratégias de fidelização, não só uma fidelização ali no atendimento, na consulta com o paciente, mas estratégias de fidelização fora do atendimento, certo? E o mito número 4 é que fidelização é só fazer um bom trabalho técnico, né? Então me diz aí, porque tem uma opção de gente com problema de fidelização, né? Ah, entendi. Gente, claro que o trabalho técnico ele é super importante. Por quê? Porque o paciente, quando ele vem, ele espera que a gente faça um bom trabalho técnico, né? Se o paciente tem um problema, ele espera que a gente apresente uma solução, que a gente resolva aquele problema. Agora, o paciente espera isso, mas a gente tem que promover para o paciente uma experiência que ele não espera. Aí a gente consegue ir além. Porque quando a gente entrega um bom trabalho técnico, pensa o seguinte, o paciente ele já vem com essa expectativa que você vai entregar para ele um bom trabalho técnico. Se você entrega um bom trabalho técnico, tá? Você atendeu ali as expectativas do paciente, certo?
Se você não entrega um bom trabalho técnico, você não atendeu, você desceu aqui embaixo, tá? Digamos que você entregou um bom trabalho técnico e você tem bastante diferencial e estratégias e técnicas de fidelização, diferenciando a experiência de atendimento, de tratamento com o seu paciente. O que você faz? Você supera as expectativas do paciente. Então é esse plus aí que você tem que ficar ligado. Entregar o trabalho técnico, tipo assim, é obrigação, é o mínimo que a gente tem que fazer, é uma parte do nosso trabalho. Mas se você não consegue mostrar como o seu trabalho é importante e faz diferença na vida do paciente, você não vai conseguir construir uma relação de fidelidade com esse paciente. Você só vai estar entregando ali muitas vezes o que ele pagou para receber, entende? Então você tem que ali criar um diferencial a mais no seu atendimento. Você tem que ter técnica e estratégia para você mostrar muito mais valor do que você muitas vezes cobrou, o preço que o paciente pagou. Aí sim você vai estar superando as expectativas desse paciente, aí sim você vai estar conseguindo promover um trabalho de fidelização. Então, fidelização é você ir além do trabalho técnico. Claro que você tem que ser bom tecnicamente, todo mundo tem que ser bom tecnicamente, né? Porque é isso que o paciente espera. Mas a gente tem que entregar para o paciente o que ele não está esperando. Porque se a gente só faz o feijãozinho com arroz, o básico, né? Tipo, não vai ter uma relação ali realmente de fidelidade. Vai ter uma relação ok, tá? Mas não de fidelidade. E é isso que a gente tem que buscar. Sempre esse algo a mais, sempre esse diferencial que eu tanto falo com você, tá bom? E isso é bem interessante. Então, eu vou deixar aqui uma tarefinha para você. Você assistir a entrevista da Daniela que tem aqui no meu canal do YouTube, tá? A Dani, ela fazia um excelente trabalho com os pacientes dela. Ela sempre foi muito boa tecnicamente, mas ela ficava pensando assim, meu Deus, né? Eu sou boa tecnicamente, eu faço assim, sempre faço curso, sempre tô melhorando, sempre tô me qualificando para atender, para entregar o melhor para o meu paciente e não consigo fidelizar os meus pacientes. O que tá de errado? Alguma coisa errada, né? E aí a Dani falou assim, não, o problema tá em mim, o problema tá comigo. Quando ela enxergou que o problema realmente estava nela e ela precisava mudar e principalmente aprender técnicas e estratégias novas, diferenciadas, e ela entrou no treinamento M2P, ela realmente conseguiu virar esse jogo. Ela conseguiu transformar, né, esse atendimento dela, uma verdadeira experiência para o paciente. Ela conseguiu mostrar o valor do trabalho dela, ela conseguiu mostrar para o paciente a importância do tratamento, ela conseguiu fazer com que os pacientes dela fossem até a alta, ou seja, além dela conseguir entregar o melhor tratamento para o paciente, fazendo que o paciente dela realmente concluísse o tratamento, ela conseguiu também aumentar a fidelização, e isso, fidelização, é dinheiro no seu bolso, tá? Quando você consegue fazer com que o paciente, ele realmente seja um paciente fiel, é dinheiro entrando em várias formas para você. Seja o paciente que conclui o tratamento, seja o paciente que, se precisar de novo, ele volta, seja o paciente que indica, seja o paciente que ele vai ver você de uma forma diferenciada, muitas vezes ele vai pagar um preço maior pelo seu atendimento. Então, a Dani conseguiu virar esse jogo e não só começou a faturar muito mais, mas principalmente ela teve esse sentimento de realização, de ver que os pacientes dela estavam terminando o tratamento, estavam tendo uma melhor resolutividade do quadro clínico deles. E com isso, ela conseguiu se destacar e, conquistou muitos pacientes em pouquinho tempo de treinamento M2P. Então assiste a entrevista da Dani, ela vai contar melhor do que eu, tá? Ela vai contar melhor do que eu como é que foi esse processo, como tudo aconteceu. E se você quer aprender de uma vez por todas a fidelizar os seus pacientes, seja você que trabalha com uma consulta só, com um único atendimento, seja você que trabalha com um tratamento longo, que sabe que precisa fidelizar, manter o seu paciente comprometido, sabe o quão difícil é esse trabalho. Se você quer desenvolver o posicionamento de fidelização também, se você quer se transformar uma referência profissional utilizando a fidelização, eu tenho um convite para você. No dia 18 de outubro de 2021, eu vou abrir uma nova turma do treinamento M2P, o treinamento do método que eu criei, onde você vai aprender a atingir a sua agenda completa, sem necessidade de investir em divulgação e com isso poder faturar até R$20 mil por mês com seus atendimentos. Dentro do treinamento M2P, a gente aborda 4 principais pilares: atração de pacientes, conversão de pacientes, que é você transformar pessoas interessadas em pacientes, fidelização
e também gestão. Claro que tudo isso eu ensino através de técnicas e estratégias exclusivas do método, voltadas para todos os profissionais da área da saúde. Então é um treinamento super completo, são mais de 160 aulas, muitos módulos, muita coisa, um programa de tutoria maravilhoso para acompanhar você, para entregar uma experiência realmente diferenciada para você, nosso aluno M2P também. E se você quiser mais informações sobre treinamento M2P, eu vou fazer o seguinte, vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para você não perder essa turma que, olha, 99,99999% de certeza que vai ser a última turma desse ano, tá bom? Então aproveita, não perde mais tempo. Para de ficar batendo a cabeça aí, tentando fazer as coisas de forma intuitiva. Segue o método. Tem várias entrevistas aqui no canal do YouTube de alunos que participaram do treinamento M2P que mudaram completamente as suas vidas profissionais. Seja porque ganharam mais, seja porque são mais valorizados, seja porque são mais respeitados, seja porque são mais felizes, seja porque têm mais resultado com o seu trabalho de diferente forma. Então, para de ficar tentando, para de ficar perdendo tempo, segue um método ultramente validado, né? Ultramente validado. São mais de 5 mil alunos que já passaram pelo treinamento M2P. A gente tem resultados incríveis. São mais de 6 anos fazendo esse trabalho, né? Então, assim, não perde mais tempo. Vem para esse time, vem ser M2P. Dia 18 de outubro, eu te espero na nova turma M2P. Um super beijo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo liberado para você. Tchau, tchau!